Bom dia, eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e dizer que para mim é uma alegria e uma honra poder compartilhar a palavra de Deus neste encontro anual da Diretoria de Educação do Mackenzie. Eu sou Alexandre Amin, pastor na Igreja Presbiteriana de Castro e também capelão do Colégio Instituto Cristão de Castro. E nessa manhã eu gostaria de meditar juntamente com vocês sobre o tema Fé e Razão como um caminho mais excelente para a educação. E gostaria de ler o texto de Daniel, primeiro capítulo, versículos 18 a 20, que diz assim: Ao final do tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Eu penso que muitos conhecem o contexto dessa passagem, desta história. O povo de Judá foi levado para o cativeiro babilônico. A Babilônia, uma grande potência da época, conquistou Judá e levou grande parte da população para a sua terra. E lá então muitos teriam que servir um novo rei em um novo paradigma. E aqui nós temos estes jovens muito conhecidos, especialmente Daniel, que estarão lá e farão a diferença naquele lugar. Um lugar muito conhecido pela sua intelectualidade, pelas suas questões de sabedoria, mas estes jovens vão se destacar naquele lugar como servos de Deus que conseguem unir muito bem a sua fé com a razão, com o conhecimento, com a sabedoria, fazendo com que Nabucodonosor fique encantado com eles. Bom, nos nossos dias há duas premissas que são erradas, que são falsas, mas que muitas pessoas acreditam. E este texto nos mostra que, de fato, essas premissas são enganosas e nós devemos buscar um caminho mais excelente. A primeira premissa é de que a fé atrapalha a razão. Muitos entendem que a fé ela é apenas uma crendice, é apenas um pensamento positivo e que pessoas de fé não conseguem compreender as questões da ciência, da filosofia, das artes, enfim, do conhecimento em geral, porque seriam coisas opostas. Reinos opostos e que não devem se misturar. A fé fica de um lado, a razão do outro. Se nós vamos debater ciência, se nós vamos debater conhecimento, então deixe a sua fé em casa. É normalmente isso que nos é ensinado. No entanto, neste texto nós vemos que essas duas coisas estão atreladas. Daniel, Misael, Ananias e Azarias eram jovens de fé. Eles foram educados desde o nascimento no conhecimento do Deus de Israel, do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eles foram instruídos na lei, eles foram instruídos a respeito da aliança de Deus com o seu povo. Eles eram tementes a Deus. E lendo o livro de Daniel, você perceberá isso. O fervor, o temor, a fé que havia no coração desses jovens, de modo que eles não se curvavam diante daquilo que confrontava ou colocava a sua fé em xeque. Eles se curvavam somente ao Deus de Israel. Estes jovens, homens cheios de fé, eles foram considerados 10 vezes mais sábios do que todos os sábios e encantadores da Babilônia. Como eu já disse, era um lugar de muita sabedoria, era um lugar de muito conhecimento,
de muito estudo, havia muitos sábios notáveis na Babilônia. No entanto, estes jovens que lá estavam, não eram daquele lugar, mas estavam lá, eles se mostraram 10 vezes mais sábios. Porque eles entendiam que a fé num Deus criador, a fé em um Deus soberano, a fé em um Deus presente, ela possibilita o conhecimento. O autor de Provérbios, nós cremos que foi Salomão, a Bíblia nos diz que ele foi o homem mais sábio que já existiu. Ele diz em Provérbios capítulo 1, versículo 7, o temor do Senhor é o princípio do saber. Por temor do Senhor, ele se refere à humildade, à reverência, ao reconhecimento da majestade de Deus e colocar-se em uma posição de submissão. Temer a Deus é o princípio, a raiz, o fundamento do saber. Porque então nós estaremos diante daquele que formou todas as coisas e poderemos nos lançar na descoberta, na pesquisa, no conhecimento de todas as leis que o Senhor criou para esta terra. Portanto, fé e razão não são opostos neste primeiro sentido, como se imagina, que para debater a razão nós temos que deixar a fé, ou que a fé atrapalhe a razão. Mas há ainda uma segunda premissa falsa, de que a razão atrapalha a fé. E nessa premissa, muitos entendem que a fé é um salto no escuro. Se eu entendo, então já não é mais fé. Ou então não devemos nos dedicar tanto ao conhecimento, à ciência, aos saberes, à sabedoria, porque a fé é simples. Só que há vários equívocos nesta forma de compreender. Fé nunca foi um salto no escuro. Fé é um salto nos braços daquele a quem nós conhecemos. Nós cremos naquilo que nós primeiro recebemos na nossa mente e então passamos para o nosso coração. Este é o caminho da fé. É um conteúdo. O Senhor não nos pede para confiarmos nele sem antes nos dizer que ele é digno de confiança e o porquê ele é digno de confiança. Ele não é alguém que nós não conhecemos, que nós não sabemos nada a respeito e que fala, confia em mim. E aí nós perguntaríamos, mas quem é você? Eu não sei quem é você para confiar. Não peço que me conheça, eu só peço que confie em mim. Deus não faz isso, muito pelo contrário. Ele mostra a cada página da Escritura Sagrada quem ele é. Um versículo, uma frase que se tornou muito conhecida anos atrás é de que Deus é fiel. Uma má compreensão acompanhou a divulgação dessa frase, mas é uma frase verdadeira. Dizer que Deus é fiel significa entender que ele não falha em suas promessas, que o seu caráter é de verdade, que ele cumpre aquilo que ele fala, de que ele não pode mudar, ele não pode se arrepender, ele não pode se convencer do contrário. O que ele disse que vai fazer, ele fará. Então, a Escritura nos dá todo o conteúdo, toda a base para nós confiarmos em um Deus que é fiel, que não falha, que não erra, que não se arrepende, que não muda e que cumpre toda a sua palavra e todas as suas promessas. O apóstolo Paulo, falando para Timóteo, na segunda carta, capítulo 3, versículo 15, diz para Timóteo o seguinte: que você permaneça nas sagradas letras em que você foi instruído, porque elas podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte: você aprendeu um conteúdo. Na sua família você foi instruído sobre Deus,
sobre a aliança, sobre as promessas, sobre o pecado, sobre a redenção. Então permaneça com este conteúdo, medite neste conteúdo, se aprofunde nesse conteúdo, porque esse conteúdo pode te tornar sábio para a salvação que é pela fé. A salvação não é pelo conhecimento, a salvação é pela fé. Mas nós chegamos à fé através de conhecer as verdades a respeito de Jesus Cristo, do amor de Deus, da possibilidade de redenção, do porquê nós precisamos de redenção. Portanto, as duas premissas com as quais nós estamos muito acostumados e que são falsas são, primeiro, a fé atrapalha a razão. E nós vimos que no exemplo de Daniel e seus amigos isso é mentira, porque eles criam em Deus e isso os levou a entender as coisas, a serem sábios. É óbvio que o contexto vai mostrar que Deus deu para eles este conhecimento e essa inteligência. E a segunda premissa é que a razão atrapalha a fé, e nós vimos que ela é errada, porque entendendo nós podemos nos aprofundar na fé, podemos aprofundar a nossa confiança em Deus. Portanto, a conclusão que nós chegamos é que fé e razão não são mutuamente excludentes. E isso tem sido verdadeiro na história do Mackenzie. Desde o início, ao educar jovens, o Instituto Mackenzie procura unir estas duas coisas, entendendo que elas não são separadas. Se nós buscarmos razão sem fé, nós nos afastaremos de um princípio bíblico e nos afastaremos da verdadeira essência do conhecimento. Se nós buscarmos a fé sem a razão, nós podemos cair até mesmo num misticismo ou numa crendice e nos afastar do conteúdo bíblico que faz com que a nossa fé esteja bem firmada na verdade. Portanto, a história do Mackenzie demonstra esta busca por excelência na educação que é vista na união entre a fé e a razão, tudo isso sendo feito em temor ao Senhor. Há dois homens notáveis da história que falaram um pouco a este respeito. O primeiro deles é Agostinho de Hipona, que viveu ali no quarto e quinto séculos depois de Cristo, conhecido por seus escritos como As Confissões, A Cidade de Deus, entre tantos outros, conhecido como um teólogo, como um filósofo. E comentando o Salmo 118, Agostinho tratou um pouco sobre a questão de crer e entender. Eu vou citar então Agostinho, que diz o seguinte: progrida, portanto, o nosso intelecto para compreender o que crê, e a fé progrida para crer o que deve entender. E para entender cada vez mais tudo isso, a mente há de aumentar o entendimento. Mas isto não se realiza pelas próprias forças naturais, e sim com o auxílio e o dom de Deus, assim como os remédios, e não a natureza, fazem com que os olhos doentes recuperem a visão. Agostinho vai dizer que ele cria para entender, e ele entendia para poder crer. As duas coisas estão ligadas, não são excludentes. Um outro notável, também conhecido como um grande teólogo e um grande filósofo, Anselmo de Cantuária, que viveu ali no século XI depois de Cristo, ele vai também no seu livro Proslógio oferecer a opinião dele, muito influenciado por Agostinho. Ele diz o seguinte: não tento, ó Senhor, penetrar a tua profundidade. De maneira alguma a minha inteligência amolda-se a ela, mas desejo ao menos compreender a tua verdade, que o meu coração crê e ama. Com efeito, não busco compreender para crer, mas creio para compreender. Efetivamente creio, porque se não cresce, não conseguiria compreender. Dois homens que compreenderam a fé e a razão como unidas, não excludentes.
E isso os levou a compreender tantas coisas e até os nossos dias, 1000 anos e mais de 1000 anos depois, ainda serem estudados, analisados, avaliados, citados, fonte de pesquisa, dois homens notáveis que entenderam que a fé e a razão estão unidas na busca pela excelência da educação. Concluindo, o que isso significa para nós, o que significa para diretores, orientadores, coordenadores, professores, alunos, pessoas de fé, pessoas que buscam conhecimento, significa que nós devemos buscar a excelência em ambas as coisas, em ambos os caminhos. Este é o caminho mais excelente. A Bíblia diz que a fé vem pela palavra de Cristo. Então, nós precisamos conhecer o que Jesus Cristo diz, precisamos conhecer sobre a sua pessoa, a sua obra, a verdade a respeito dele, a fim de que a nossa fé seja alimentada. A Bíblia também diz que a fé é fortalecida pela comunhão com Cristo e com o seu povo. Então nós não devemos apenas ler a Bíblia, mas buscar ter uma caminhada com Jesus Cristo, conhecê-lo e vivenciar como discípulos dele a cada dia. A razão, nós sabemos, ela é aprendida e desenvolvida pela leitura e pela reflexão, pela curiosidade para com o mundo à nossa volta criado por Deus. Então, nós devemos dar lugar para essa curiosidade. Nós devemos nos lançar nos livros, na busca do conhecimento, na sabedoria, em investigar as ciências, em ouvir o que os homens e mulheres do passado deixaram para nós como legado, avaliar, ponderar, comparar, criticar, chegar a conclusões, buscar nunca pararmos de estudar o tempo todo, adquirindo novos conhecimentos, aprendendo coisas novas. Assim, então, nós vamos buscar a fé e vamos buscar a razão, sem esquecer de fazer as duas diante de Deus. E então, como eu já disse várias vezes e repito, unindo fé e razão, nós estaremos trilhando o caminho mais excelente para a educação. Essa é a história do Mackenzie e nós sabemos que este é o caminho que continua a ser trilhado. E temos a certeza de que, assim como Daniel e seus amigos na Babilônia foram reconhecidos e chegaram a uma sabedoria muito proveitosa para a vida deles, que alegrou o Senhor, nós também produziremos frutos nesses sentidos. Não apenas nós encontraremos essa sabedoria agradável a Deus e agradável também para nós, mas trabalharemos na formação de jovens que poderão encontrar essa verdadeira sabedoria e viver uma vida agradável, uma vida alegre, uma vida digna, com uma formação integral, não uma formação que foca apenas um aspecto, mas uma formação que vê o ser humano inteiro diante de Deus, diante da sociedade, com uma capacidade maravilhosa na sua intelectualidade, usando essas ferramentas para glorificar a Deus, para abençoar o próximo, para servir a sociedade e a cultura na qual está inserido. Então esta é a palavra que eu gostaria de compartilhar. Que Deus abençoe muito cada um. E eu gostaria de orar, então, neste momento, pedindo que o Senhor abençoe as nossas vidas, o que nós ouvimos e a sequência deste encontro. Senhor Deus e Pai, Criador de todas as coisas, o Deus soberano, o Deus poderoso, o Deus bondoso, o Deus que nos chamou, o Deus que está presente conosco neste exato momento. Senhor, nós rogamos pela capacidade que vem do Senhor de compreendermos as coisas que meditamos agora. A relação entre fé e razão, a fé que busca entendimento e o entendimento que está baseado na fé. Que possamos seguir assim, imitando o exemplo daqueles jovens há tantos anos atrás que não abandonaram a sua fé e também não abandonaram a racionalidade, não abandonaram a busca pelo conhecimento e se tornaram homens notáveis num reino estranho para eles. Nós também desejamos não sermos notáveis, mas servir o próximo,
viver para a tua glória, abençoar a nossa sociedade e atuar na formação de jovens, para que eles vivam uma vida alegre, digna, agradável, que glorifica o Senhor. Portanto, abençoa-nos nesta caminhada e usa-nos como instrumentos nas tuas mãos, a fim de abençoar outras vidas. Abençoa o Mackenzie, abençoe cada diretor, coordenador, professor, aluno, cada pessoa envolvida nessa estrutura, que a graça, a misericórdia, o amor, a bondade do Senhor seja sobre esta instituição querida. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, este encontro, que seja um tempo muito agradável de troca de experiências, de conhecimento, de refinamento, e que tudo sempre seja feito para a honra e glória do teu nome. E nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos e uma boa continuidade neste encontro.